Olá, meus amores! Então, vamos lá fortalecer um pouquinho o nosso conhecimento, corrigindo e recorrigindo as nossas páginas das nossas fichas de atividade? Hoje nós vamos aqui, para nossa ficha de atividade do nosso livro de história, a ficha 1 e a ficha 2, tá? E a ficha 3. Por quê? Porque a gente pode fechar até a ficha... A tia vai gravar 2 vídeos de correção até a ficha, se der, até a ficha 4, porque aí a gente encerra todo o capítulo que a gente estudou, tá bom? Então, vamos lá? Na página 117, a tia tá reforçando, porque todo o término do capítulo agora, a tia vai fazer o quê? Um reforço de correção, tá? Então, vamos lá? Lá, ficha de atividade 1, página 117, tá bom? Encontre no caça-palavras os diferentes povos que formaram a população brasileira. Quais foram? Nós sabemos que foram os europeus, os africanos, os asiáticos e os indígenas. Então, africanos, europeus, asiáticos e indígenas, certo? Número 2. O que os indígenas aprenderam com os costumes dos portugueses? Aprenderam a falar português, aprenderam a vestir roupas, aprenderam a comer de garfo e faca, assistir às missas, a manejar armas de fogo. Por quê? Porque lembra que a tia falou que os portugueses trouxeram para cá padres jesuítas para alfabetizar os índios? Então, aí, por causa disso, os índios aprenderam também a principalmente assistir às missas, e assistindo às missas através da Bíblia, eles aprendiam também a escrever e a ler, alguns, tá? E os escravos também, eles aprendiam a ler e escrever quando eles podiam, tá bom? Então, assim, número 3, a gente está reforçando a correção para vocês poderem também reforçar o conhecimento, tá bom? Número 3, o que os portugueses aprenderam com os indígenas? Aí agora é o inverso. Os índios aprenderam com os portugueses coisas significativas, aprenderam que podia falar português, andar vestidos, comer de garfo e faca, poderiam assistir às missas e manejar armas de fogo, porque eles não tinham armas de fogo. E os portugueses aprenderam com os índios palavras muito interessantes que a gente usa até hoje, essas palavras. Aprenderam um pouco sobre as línguas indígenas, aprender a dormir em redes, a comer a mandioca, a pescar e a caçar. Por quê? Porque os europeus, os portugueses, não tinham esse hábito. E os índios, o que eles faziam para sobreviver? Eles caçavam e pescavam, certo? Número 4. Por que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Por quê? Porque eles tiveram contato apenas com um grupo de índios. Mas depois de um passar de tempo, né, e também do desbravamento dos portugueses, eles descobriram vários outros grupos indígenas. E esses outros grupos indígenas falavam de formas diferentes. Então, existem muitas línguas indígenas diferentes. E não só o Tupi-Guarani, como todo mundo conhece mais, né? Tupi-Guarani. E aí, aqui, eles até... O primeiro contato que os portugueses tiveram foi com Tupi-Guarani, né? Porque eles chegaram no litoral e encontraram os índios, mas nós sabemos que existem índios espalhados pelo Brasil, por todo o Brasil, e os índios têm línguas e cada um o seu modo de falar e de se comunicar. Então existiam vários outros tipos de idiomas diferentes que os portugueses não sabiam que os índios tinham, que tinham outros índios que falavam, tá bom?
Número 5, da página 118. Leia o trecho da música abaixo e depois resolva as questões. Lembra dessa música aqui, ó, desse texto, ó? Lembra? Então, primeiro aqui vocês estão vendo um pássaro lindo. E quem é esse pássaro? E quem é esse rapazinho que tá aqui? É um índio. E esse índio tá falando aqui e contando a história aqui. E a história se envolve com um monte de nome de animais. Então, vamos dar sequência? Na letra A, escreva as palavras em tupi que aparecem no trecho da música. Vocês sabiam que essas palavras que nós conhecemos são palavras que foram faladas pelos índios e são palavras da língua tupi? Ó, tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia e tatu. Então, essas palavras eram palavras dos índios e eram o quê? Dos tupis. Tá bom? Na letra B, as palavras em tupi que aparecem no trecho da música são nomes de animais, certo? C, o verso C, o índio deu nome, tá dado, indica que os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi, como a tia falou. Então, olha só como a gente está reforçando o que a gente já aprendeu, certo? Observe as imagens no número 6. Observe as imagens e escreva os nomes de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros. Então, como eles não plantavam para colher, eles comiam essas coisas que eles já encontravam nas árvores que já existiam, né? Que é o maracujá, a pitanga, o caju e o abacaxi, tá bom? Vamos para a próxima, ficha de número 2, página 119, tá? Leia o trecho a seguir. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos pelos portugueses como escravos para trabalharem inicialmente nas plantações de cana-de-açúcar, certo? Então, quem respondeu lá a última linha respondeu corretamente. Número 2. O que você entende por escravizado? Escravizado eu vou resumir em uma única frase para vocês. Escravizado é toda aquela pessoa que não tem liberdade, mas vocês podem usar da sua criatividade para desenvolver aqui a sua resposta interpretativa. Mas a tia está falando que eu entendo que se eu sou escravizada, eu não tenho liberdade. Então, eu sou privada da minha liberdade, tá bom? 3. Observe a imagem, nós vimos, né? Nós já corrigimos essa atividade, tá? E ela fala o seguinte: marque com um X o local onde os africanos escravizados estão trabalhando. Se você olhar em volta lá no fundo da imagem, vocês vão ver que é uma cidade, tá bom? Número 4. Qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças, que eram diferentes das dos portugueses? Porque os portugueses trouxeram o catolicismo para o Brasil e os portugueses eram católicos. E os índios, o que eles fizeram? Eles modificaram os nomes dos santos para poder terem liberdade para cultuar e deixar com que os portugueses que eles pudessem desenvolver as suas crenças nas senzalas, tá bom? Aonde eles ficavam, onde eles dormiam, aonde eles viviam, tá? Na página na página 120, no número 5, tem um texto que a gente falou do texto, a gente leu um pouquinho do texto,
E vem aqui 3 perguntas, letra A, letra B e letra C. Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eles eram escravizados? A tia também resumiria numa frase muito expressiva, né? Eles não tinham direito à terra, então eles perdiam as terras. Eles não tinham direito ao convívio, né? Porque eles saíam de um lugar para outro, então eles perdiam o convívio com a família. E eles perdiam a liberdade, o convívio com os amigos e tudo isso, tá bom? E principalmente o que foi que a tia falou lá na nossa correção? Eles perdiam a sua própria identidade. O que a tia falou da importância da nossa identidade, né? A identidade representa quem a gente é o nome que a gente recebe quando a gente nasce, é a certidão de nascimento que a gente é registrado. A nossa identidade, eles perdem a identidade quando eles perdem a liberdade, tá bom? Na letra B, por que o nosso nome é importante? O nosso nome é importante por quê? Porque o nosso nome, ele distingue quem a gente é, não é? A forma como as pessoas nos enxergam, como elas nos chamam, como a gente é representado, né? Como a gente se coloca em sociedade. E o nosso nome tem uma importância tão grande porque o que acontece? O nosso nome ele pode contar a nossa história. Então, imagina uma pessoa sem nome. Como que eu posso contar a história de uma pessoa sem nome? Não posso. Então, o nosso nome conta a nossa história de vida. A nossa escreve a nossa história e o nosso nome é a nossa identidade, é o que nos representa. Então, é muito importante o nosso nome, tá bom? Então, se você não gosta do seu nome, então passe a gostar desde hoje, porque é muito importante. O nome da tia é Ireleonides, mas todo mundo chama a tia de Irene, porque era para ser Irene Leonides, e algumas pessoas me chamam pelo meu apelido, que é Ninide, tá bom? E na número C, por que os nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significado para os africanos? Porque esses nomes eram nomes, o quê? Eram nomes portugueses. Então não tinha significado, porque eles não tinham o hábito e nem nunca tinham sido chamados por esses nomes. Então, para os índios, esses nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significado, tá bom? Eles eram chamados e conhecidos por escravos, né? Escrava, escravo. E eles tinham nomes, só que os nomes deles eram diferentes, tá bom? Esses eram nomes muito comuns portugueses, ok? No próximo vídeo eu vou gravar o reforço da correção para vocês poderem absorver mais o conteúdo das páginas seguintes das fichas de atividades 3 e 4, tá bom? Beijos!